Olá pessoal, vamos lá para a aula de hoje, que é História, tá certo? Hoje vai ser República Nova, que aconteceu no período de 1930 até 1985. Vai ter aí uma passagem da Era de Vargas, vai ser de 1930 a 1945, que é o tempo que Getúlio Vargas governou o Brasil, tá? Ele também foi um dos presidentes que teve no nosso Brasil, logo no começo, tá certo? Vamos lá ver aqui. Durante a República Velha, havia uma grande satisfação popular com a centralização do poder entre os partidos políticos que representavam a aliança da política do café com leite, que era o que, gente? Era São Paulo e Minas Gerais, né? Minas Gerais. Então, São Paulo produzia o quê? Café. Ele também produzia o outro, mas só que o mais dele era café. E Minas Gerais produzia leite. Por isso que ficou a República do Café com Leite, tá certo? E como era governado lá o pessoal? Ele botava uma vez um de São Paulo, depois era o de Minas. Aí teve no final aí, lembra da semana passada que teve uma insatisfação, porque em vez de colocar o paulistano, terminou e não colocou um de Minas, não foi? Não colocou um mineiro, botou outro paulista lá. Outro paulista. O que aconteceu? Os de Minas ficou revoltados e acabou se aliando com outras pessoas para acabar com esse negócio de café com leite, não foi? Então, acabou e veio para essa daqui, a República Nova. Eles estavam insatisfeitos, então a classe média urbana passou a exigir eleições sem fraudes e voto secreto. Por quê? O voto de Cabresto já não estava dando certo, não foi? Lembra o voto de Cabresto? Sim. Que ficava dizendo, você vai votar nesse, ficava perto para ver se ele ia votar mesmo. Se ele não votasse, tinha um jagunço lá fora, não foi? Que ia lá fazer alguma coisa com ele porque ele não votou em quem devia votar, tá certo? Vamos ver agora. Esse período foi um dos mais importantes para o Brasil, já que foi nele que nosso país passou de uma economia baseada na agricultura do café para uma nação industrial. Olha, o período de Vargas, o Brasil deixou de ser só agrário para ser industrial. Tá certo? Ele tinha somente economia agrária, somente de comida, de vender, de plantação, essas coisas. A gente só tinha isso mesmo para gerar economia. Era de plantação de café, né? Depois a gente exportava os cafés. Tudo que a gente fazia, a gente exportava. Aí depois disso veio um Vargas. Sabe quem é Vargas? Getúlio Vargas. Ele veio governar e ele trouxe a industrialização. O que é isso? Ele trouxe as indústrias para o Brasil. Vamos ver o que aconteceu. Passou de agrária para industrial agora, produtora de diversos artigos. Nesse período também concentram-se dois golpes contra a democracia, que foi o Estado Novo e a ditadura militar. Bom, daqui a pouco a gente vai saber o que é ditadura militar. A Era de Vargas foi de 1930 até 1945. Chamamos de Era de Vargas o período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Certo? Ele passou 15 anos lá, governando. Getúlio Dornelles Vargas, o nome dele é Getúlio Dornelles Vargas, foi um grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país agrário para um país industrial, tá vendo? Vargas assumiu o governo provisório com o apoio das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, tá certo? Assumindo, por isso, os poderes executivo e legislativo. Enviou interventores para alguns estados para ocupar o lugar dos governadores. Tá? Ele mandou pessoas para ocupar esses lugares. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição que incluía, primeira bolinha, voto secreto, exigência antiga para diminuir as fraudes nas eleições, né, as fraudes eleitorais, tá certo? Tinha que votar agora secretamente, votava em quem eles queriam. O direito da mulher ao voto, gente, olha quem trouxe. Foi Getúlio Vargas para a mulher votar. Não votava não, só quem votava eram os homens. Só os homens, certo? E logo no começo eram os homens que tinham posses, né? Nem todos os homens, depois começou todos os homens. E depois Getúlio Vargas trouxe o voto para as mulheres. Os direitos dos trabalhadores, jornada de trabalho de 8 horas, que antes era muito mais, ele botou a hora, ele inventou muitas leis para a carteira de trabalho da gente, muitas coisas já veio de Vargas. Ele colocou o trabalho de 8 horas, o trabalho o quê? 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, 8 horas diárias, semanais a tantas horas, mensal a tantas horas para receber o seu dinheiro.
Mas aí ele que colocou 8 horas, porque senão a pessoa trabalhava 5, 6 horas de manhã e 5, 6 horas da tarde, ficava muito puxado. E ele ajeitou isso, 8 horas semanais, 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, tá? A gente poder descansar no final de semana e não ser descontado esse dia. Férias, que a gente não tinha, ele inventou, tá vendo? Trouxe isso pra lei da gente, a carteira de trabalho, né? Licença maternidade, a mulher que estava grávida podia receber um dinheiro em casa para cuidar do seu filho, não fica 4 meses de licença. Multa por demissão sem justa causa. Aí, quando a gente é botado para fora do trabalho, a gente ganha uma multa. Eles pagam uma multa e vai juntar com aquele dinheiro que está lá no FGTS da gente, aí vai receber o FGTS, junto com aquela multa que a empresa vai pagar porque botou para fora. E até hoje é assim, tá? Ainda existe a multa. Aí vem aqui, proibição ao trabalho de menores de 14 anos. Menor de 14 anos não pode trabalhar. E a criação da Previdência Pública, tá certo? Isso aí tudo foi Vargas. Pelo seu apoio, ao mesmo tempo, aos empresários e aos trabalhadores, Vargas era chamado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Isso aí, ó. Isso nunca vai mudar, gente. Lembra disso quando você vai precisar desse dizerzinho aí, ó. Getúlio Vargas foi ditado e todo mundo sabe. Quando falar aquele homem que foi considerado mãe dos ricos e pai dos pobres, aí você vai se lembrar, Getúlio Vargas. Tá? Tem um hospital Getúlio Vargas, né? Foi em homenagem a ele. Tá? Tem muitas coisas, tem ponte Getúlio Vargas, tem muitas coisas com o nome de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, olha a foto dele, tá aí, ó. Apesar de várias mudanças que passaram a vigorar no país, a partir da Constituição de 1934, a população enfrentava vários problemas com o desemprego, baixos salários e etc. Aí isso aí, logo quando começou os direitos para a carteira dos trabalhadores, o salário era muito baixo. Foi aumentando, depois foi aumentando mais e melhorando. Porque eu me lembro de um tempo, olha, logo quando a Silvana começou a trabalhar, como ela era mais velha que a gente, ela trabalhou primeiro, né? Muito primeiro que a gente. Então, quando o primeiro salário dela era cento e poucos reais. Eu sei que faz tempo, né? Mas era 130, depois foi para 160, depois foi para 200 e alguma coisa, depois foi para 300 e pouco, aí foi pulando rapidamente, chegou em 1045. Mas era pouco demais, gente, não dava para nada, o salário não dava para nada. Mesmo no tempo antigo, né, mas como se fosse 500 reais hoje, o cento e pouco que ela ganhava. E não era estagiário, ela era carteira assinada, mas só que ela recebia o salário mínimo mesmo, era isso. Aí foi aumentando, melhorou. Chegou as pessoas olhando para os trabalhadores, melhorando, né? Vamos ver mais. Em 1937, querendo permanecer no poder, pois as eleições presidenciais se aproximavam, Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo, implantando e comandando a ditadura no país, sobre a desculpa de existência de um plano comunista para a tomada do poder. A Constituição de 1934 foi substituída por uma nova, outorgada por ele. Tá? Ele fez uma nova Constituição. Durante o período do Estado Novo, não havia liberdade no país. Os meios de comunicação eram censurados e as pessoas que se opunham ao governo eram presas. Tá? Tinha uma censura. As pessoas faziam uma música, hoje em dia fazem uma música lá bem feia, fala cada coisa feia e pode passar, né? Mas havia uma censura nesse tempo aqui, que se botasse, não vou nem, uma palavra feia, uma palavrinha que falasse, que hoje vocês falam qualquer coisa assim, besteira, já era censurado, naquela música não passava. A censura cortava. Antes de botar no rádio para passar, no rádio, que era rádio antes, né? Depois foi aumentando para som. Aí, antes de passar no rádio, essa música passava na censura. A censura ouvia ela todinha, se tivesse tudo beleza, dizia, pode passar, pode gravar. Se não, dizia, descartada, grave outra. Essa aqui não vai não. Eles tiravam. Também não tinha tanta coisa, poderia ainda ter a censura, né? Hoje em dia ainda. Vamos ver lá. Vargas investiu em obras de infraestruturas, construção da hidrelétrica do Vale do São Francisco. Olha, foi Vargas que fez a hidrelétrica do Vale do São Francisco. Criação da Companhia do Vale do Rio Doce, responsável pela exploração de ferro, tá? E da Companhia Siderúrgica Nacional, responsável pela transformação de ferro em aço. Criou a consolidação das leis trabalhistas, CLT, o salário mínimo e a semana de trabalho com 48 horas, tá vendo? Ó?
O salário mínimo ele botou, e a semana de trabalho 48 horas. Se é 8 horas semanais e são 5 dias, 5 vezes 8 dá 40. Então vai mais um dia ainda, até o sábado, né? 48. Vai ser 6 dias de trabalho. O domingo é folga, né? Mas tem gente ainda que trabalha o domingo, aí vai de hora extra, tá certo? Não tem gente que vai até o domingo? Tem trabalho que vai até domingo, mas ganha hora extra, porque as horas semanais são 48 horas e são de segunda a sábado, tá certo? Vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas tentou manter uma posição de neutralidade e, na verdade, até simpatizava com as ideias da Alemanha, Itália e Japão, que representavam um eixo. Ele tentou ficar neutro, nenhum nem outro, porque ele queria ficar neutro para não ficar contra ninguém, tá certo? Ele teve de tomar posição. Foi quando enviou soldados para combater na Europa, ao lado dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da União Soviética, forças aliadas que enfrentavam o eixo. A guerra, né, gente, tá falando da Segunda Guerra Mundial, tá? Na Segunda Guerra Mundial, não fala muito da primeira, né, que é muito antiga. A Segunda Guerra Mundial, não tá a data aqui, mas nessa Segunda Guerra Mundial, a minha avó ainda estava no finalzinho, ela já estava já no finalzinho. Vamos lá. A guerra fez com que o Estado Novo fosse uma contradição. Os soldados brasileiros lutavam contra a ditadura fascista. E em seu país mantinha-se a ditadura getulista. E aí? O que é isso, a ditadura getulista? A ditadura de Getúlio Vargas. Ele fez uma inspirada no fascismo. Ele viu a do fascista lá, a ditadura, e ele inventou a dele. Getúlio Vargas fez a ditadura getulista. Vargas internamente enfrentava a oposição de muitos jornalistas, intelectuais, autônomos e o próprio exército. Todos estavam insatisfeitos com o governo porque perceberam a contradição da posição de Vargas. A guerra também prejudicou as indústrias nacionais, já que a reposição de peças e materiais para as máquinas ficou difícil. Tudo isso levou a sociedade a exigir a volta da democracia. Ele tirou a democracia, não foi? Que as pessoas podiam votar, tudinho, e ele fez agora a ditadura getulista. Não foi que ele ia dizer, ele mandava as leis, ele dizia tudo. As pessoas não estavam gostando muito disso não. Eles disseram, vamos voltar para a democracia, para a gente poder falar. Por causa da censura cortava, ninguém podia falar nada. Tá certo? Aí eles dizem democracia. Hoje a gente é um país democrático, a gente fala, a gente faz protesto, né? A gente pede nosso direito. Mas antes, nessa ditadura aqui, se a gente falasse, por isso que as pessoas queriam que voltasse um ditador para o Brasil, para ver se parava com esses protestos que estavam tendo direto. Mas se tivesse a ditadura, não podia fazer protesto não. Se fizesse, era preso. Tá certo? Aí eles queriam democracia, que podia falar, como a gente é hoje. Vargas tentou permanecer no cargo o máximo que pôde, mas os militares invadiram o palácio do Catete, sede do governo, e forçaram-no a renunciar. Ele teve que dizer, não vou mais ficar, não quero mais. Teve que dizer que não ia ficar mais no lugar, ia botar pra... tá vendo como era um cabresto mesmo, faça e pronto. As pessoas subiram, foram lá, pegaram ele, o obrigaram a dizer que não ia ficar mais no lugar, renunciar ao cargo. Com a renúncia de Vargas, o marechal Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência. Olha aí, ó. Libertar do Brasil. Olha essa foto aí do jornal. Da época que aconteceu, fizeram esse jornal, tá, gente? Pelas Forças Armadas. Mereceu vibrantes aplausos do povo brasileiro. Tá vendo aí? É pequenininho, não dá pra ler, né? Fim do Estado Novo. Em 1945 foi o tempo que Vargas ficou, não foi até 1945, 1930 a 1945. Aí vem agora acabou o Estado Novo, que foi Vargas que inventou. Em 1945, o período do Estado Novo chega ao final, com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, iniciando uma nova etapa republicana, a República Populista. Em 1946, foi promulgada a 5ª Constituição do nosso país, garantindo, entre outras coisas, as eleições diretas e o voto secreto, tá, gente? Agora podia votar secretamente, tá? E as eleições eram diretas, eles faziam os seus comícios, suas coisas, tudinho, e as pessoas iam lá votar secretamente quem eles queriam.
Dutra governou até 1950. Foi quantos anos, gente? 1946 até 1950? 4 anos, como é hoje, né? 4 anos, aí agora, depois do tempo de Lula, eles já aumentaram, não, do presidente Fernando Henrique, eles aumentaram para 8. Fica 4, depois pode ficar mais 4. Se as pessoas aceitar ele de novo, votar nele de novo, ele pode ficar mais 4. Tá? Um atrás do outro, assim, ó, 4 e 4 ele pode ficar. Mas depois disso não pode mais não. Lula queria botar mais 4 ainda, para ficar 4 mais 4. Mas não conseguiu fazer isso, as pessoas não aprovaram. Então as pessoas têm que dizer sim. Aí ninguém quis, aí ali parou. Ficou somente 8 mesmo. Ainda pode, daqui a uns anos, você ser grande, dizer, agora o presidente fica 3 mandados seguidos. Ainda não, mas pode ser que no futuro vocês vejam isso. Tá certo? Vocês têm mais tempo de vida aí do que eu, né? Continuando. Quando Getúlio Vargas concorreu às eleições e venceu. Olha só, ele não ficou mais também, porque quando o Getúlio Vargas foi concorrer de novo, o Getúlio Vargas ganhou de novo, gente. Ele não pôde, esse outro que a gente estava falando, Eurico Gaspar Dutra, ele ficou de 46 a 50. Quando fez os 4 anos, teve novas eleições, como de 4 anos tem. Aí pegou o que aconteceu. Esse Gaspar Dutra saiu porque Getúlio Vargas se candidatou e ganhou de novo. Aí foi pro lugar dele. Aí vem, curiosidade. A palavra ditadura significa ditar ou dar ordens, tá, gente? Então era isso que acontecia na ditadura, como eu disse. Ele dizia isso, é isso, é isso. Ninguém podia dizer, e pode ser isso? Não pode. Ditadura militar é o que ele quer. Tá certo? Porque quando a gente fala assim, quando a gente dá a nossa opinião, é democracia. E isso não tinha na ditadura, tá certo? A República Populista agora, de 1945 até 1964. Essa expressão refere-se à forma de governar dos presidentes desse período, que se utilizavam de vários recursos para obter o apoio da população, tá? Os governantes usavam a propaganda para divulgar suas realizações e promover a sua imagem pessoal. Até hoje é assim, né? Eles usam a propaganda na televisão, fazem propaganda do que ele quer fazer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, se eu ganhar eu faço isso. Eles fazem isso, tá certo? Fazem a propaganda para dizer o que ele quer fazer. O populismo era uma das características do governo Getúlio Vargas, que recebeu o apelido de pai de quê? Dos pobres e mãe... Não, ao contrário. Mãe dos ricos e pai dos pobres. Só que aqui ele botou só pai dos pobres, aqui ele botou só pai dos pobres, mas só que tem a outra parte, né? Mãe dos ricos, tá? Mãe dos ricos e pai dos pobres. Aqui, ó, ele recebeu o apelido de pai dos pobres. Aí ele tá falando aqui só da parte dos pobres, porque tava falando dos pobres, tá certo aqui. Aí os pobres tinham ele como pai, porque ele... Os ricos tinham ele como mãe. Era, porque o rico já tem tanta coisa boa já, que a mãe já tá bom pra ele já. Não precisa nem ser o pai pra poder dar coisas, né? E já o pobre, quando chega pra dar uma coisa a gente, é o pai, né? O pai que trabalha mais pra poder ter dinheiro pra gente, né? Então, entendeu? A mãe é do rico e o pai é do pobre. Então, os pobres tinham ele como pai, que ele ajudou muito os trabalhadores, gente. Ele ajudou muito. Essas leis que tem na carteira de hoje em dia, carteira de trabalho, foi muita coisa de Getúlio Vargas que fez pela gente. Tá? Quando vocês crescerem, você não vê as coisas que tem lá boa pra você. Que senão você ia sair do trabalho e nem ia ter FGTS pra você pegar aquele dinheiro, pra se aposentar, pra ter férias, essas coisas tudo, por causa que ele inventou a CLT, que é a carteira de trabalho. Certo? Vamos lá. Eu terminei aqui essa parte. Pela imagem que construiu junto aos trabalhadores, ele era chamado de pai dos pobres. Agora aqui. Vargas volta ao poder. Na campanha eleitoral para a presidência, Vargas fez alianças políticas com os nacionalistas, defendiam o desenvolvimento das iniciativas nacionais sobre as estrangeiras, tá? As nacionais e as estrangeiras, e com os empresários e militares que eram a favor do investimento estrangeiro no país. Em 1950, Getúlio Vargas voltou ao poder, legitimado por meio da eleição pelo voto. Nesse novo período de governo, Vargas tomou empréstimo estrangeiro e empregou o dinheiro naquilo que estava faltando para o desenvolvimento. Foi indústria de base, siderúrgica, tá? Extração de petróleo, transportes, estradas, tá? Que foi transporte, foi estradas também que ele fez.
e geração de energia. Inclusive, durante o seu governo, foi lançada a campanha O Petróleo é Nosso. Olha, foi no tempo dele, o petróleo é nosso. Até hoje vocês ouvem isso falando na televisão, o petróleo é nosso. E criada a Petrobras, tá? Não tem a Petrobras? Muito tempo. Desde 1950, tá? 1950, com mais 50 anos, 2000, gente. Não é muito tempo assim, não. Para 2020, 70. 120 anos. Não. 50 para 2020. 70 anos. 70 anos. Deixando claro o seu objetivo de intensificar a política nacionalista no país. Esse novo período do governo Vargas foi bastante conturbado. As pressões, tá? Muita pressão, dos grandes empresários, das multinacionais, dos jornais e de alguns chefes militares fizeram com que a situação do governo ficasse insustentável. Assim, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se. O que aconteceu? Ele suicidou-se por quê? Por causa da pressão, tá dizendo aqui, a pressão do povo contra ele, não gostando do que ele estava fazendo. Ele ficou perturbado com o pessoal falando. Então, essas coisas aí perturbou ele e ele se matou. Assim, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se. Ele deixou uma carta testamento explicando as razões da sua atitude. O Brasil, depois de Getúlio Vargas, teve mais 3 presidentes considerados populistas. Juscelino Kubitschek. Foi eleito em 1956 com o lema 50 anos de progresso em 5. O lema dele foi 50 anos em 5. Ele queria fazer Brasília. Brasília ia ser a capital do Brasil, que ainda não era. Ele queria construir Brasília. Brasília já estava no projeto há muito tempo. Ele veio, assumiu o Brasil e disse, eu vou fazer Brasília, que era para fazer em 50 anos, eu vou fazer em 5. E vocês acreditam que eles fizeram? Ele fez? Ele fez. Brasília foi construída em 5 anos. Ele entrou no poder, botou gente demais para trabalhar, gente, e fez Brasília em 5 anos. Que era pra... olha o lema dele, 50 anos em 5, isso aqui era para fazer Brasília. Juscelino propôs diversas ações para o desenvolvimento econômico do país. Foram criados programas para o desenvolvimento nas indústrias e da geração de energia. As indústrias elétricas e de comunicação cresceram 380%, as siderúrgicas 125% e a indústria de aço 100%. Ao longo do seu governo. Também houve a instalação de indústrias e empresas estrangeiras no Brasil, como a Volkswagen. Juscelino Kubitschek, ou JK, tá? JK. Teve uma novela na Globo não foi uma série JK, não sei se vocês assistiram. Foi o responsável pela construção de uma nova capital para o Brasil, que foi Brasília, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Brasília tornou-se o símbolo do espírito empreendedor e otimista do então presidente, que foi considerado o maior popular do Brasil. Após Juscelino Kubitschek, o presidente eleito foi Jânio Quadros, tá? Depois dele veio o Jânio Quadros, em 1960. Jânio ganhou a eleição em virtude de uma campanha para presidente que defendia a moralidade e a estabilidade para limpar a nação. Por isso, o símbolo da sua campanha era uma vassoura. Jânio Quadros, se você acha nessa tarefa, eu não sei, porque teve uma tarefa que eu ensinei uma vez que tinha uma vassoura, para você dizer qual deles era o da vassoura. Quando você vê a vassourinha, vai ser Jânio Quadros. Ele vinha para limpar as podridão que tinha no Brasil, tá? Olha, estabilizar, limpar a nação, tirar as coisas ruins e jogar fora. Então ele veio, o símbolo da campanha dele era uma vassoura, tá certo? Por isso o símbolo da campanha dele era uma vassoura. Depois de um ano de governo, que foi bastante tumultuado, em 1961 Jânio renunciou e deixou o país em crise. Olha só, aqui embaixo está a foto de JK, tá? Juscelino Kubitschek. Olha só, Jânio Quadros, ele renunciou à candidatura dele, tá? O poder dele que ele estava, o cargo dele, ele renunciou e deixou o país na crise, sem dinheiro nem nada. Depois da renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart assumiu a presidência da República. Porém, os militares eram contra a sua posse, pois não aprovavam uma ligação de Jango
como era conhecido, tá? O nome dele era como? Não, o nome João Goulart. João Goulart foi o que assumiu. O apelido dele ficou Jango. João Goulart, Jango, tá? Como era conhecido, com os sindicatos de trabalhadores. Jango apresentou... O que é Jango, gente? Eu já perguntei, que você sabe? João Goulart, certo. Jango apresentou um plano de reformas para diminuir a desigualdade social no país, gente. Foi bom. Se ele queria diminuir esse negócio de ter rico e pobre, miserável, né? Rico, pobre e os miseráveis que não tem nada, que vive lá sem nada. Pobre é mais ou menos como a gente, né? E rico era aqueles que tem lá as suas mansões, suas fazendas, não sei o que. Pronto. Então, ele queria, olha, acabar com a desigualdade social. Ele queria que todo mundo tivesse mais ou menos a mesma coisa, tivesse direito. Um pobre pudesse botar um menino na escola particular, o filho, e um rico também. E qualquer um pudesse colocar, hoje em dia pode, né? Mas se fosse antes... Ou era rico para colocar na escola particular, ou então era público, não tinha dinheiro, não dava não. Meu Deus. Era. Em um grande comício do Rio de Janeiro, Jango anunciou para mais de 300 mil pessoas que daria início às reformas, como a distribuição de terras, reforma agrária e a nacionalização das empresas estrangeiras. Olha a Jânio Quadro aqui. Tá? Jânio Quadro foi o que abandonou, não foi o Brasil e deixou ele na crise. Depois veio o João Goulart, olha a foto dele embaixo. Após o comício, houve notável reação de alguns setores na sociedade. A classe média, grandes proprietários de terra, empresários e militares. Então, em São Paulo, foi realizada uma passeata contra as reformas do presidente, que contou com cerca de 400 mil pessoas. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder. Assim, teve início a ditadura militar. Olha, gente, não estavam gostando do que ele queria criar, não. Tá? Não queria esse negócio de desigualdade, igualdade social, não. Queria ter rico, eu sou rico, eu quero ser rico. E o pobre que ficar, né? E que queria pensar no pobre? Os ricos queriam pensar na gente? Queria nada. Então, o que fazia? Eles não foram a favor disso. Conseguiram tirar João Goulart do lugar, do poder, tá bom? Botaram pra fora e começaram agora a ditadura militar de novo. A ditadura militar, vamos ver o que era? Ditadura militar. Tia já falou lá na frente, não foi? É um lugar que dita as ordens, não é uma pessoa que vai ditar as ordens. Ditadura militar foi o período em que os militares assumiram o poder, com a justificativa de que estavam salvando o país da desordem, tá, gente? Por isso que estava uma desordem danada, ninguém queria aceitar isso aí. Aquele negócio, quem ia ganhar, no tempo de Bolsonaro também, não estavam querendo voltar à ditadura militar? Vamos voltar para a ditadura, porque ninguém ia poder fazer isso aí, aqueles protestos estavam fazendo tudinho. Até muita gente falando isso, que queria que voltasse a ditadura para não ter mais isso. Mas é bom, a democracia é bom, né, que a gente pode falar. E a desordem também, a ditadura acaba com a desordem, tá? Das pessoas, que às vezes um protesto não é protesto, é uma desordem, né? Mata pessoas, fere outros, tem gente que aproveita daquilo ali, agora mas não, todo mundo tá fazendo protesto pacífico, né? Todo mundo na paz, né? Pouca gente, mas quando é aquele protesto que tinha bem muita gente, no meio de tudo, quando acabava tinha gente morta, tinha tudo, então é um protesto, é uma desordem. Então eles não queriam isso, eles queriam ajeitar essa desordem do país, o golpe, dos comunistas e da crise econômica. O golpe militar de 1964 pôs fim ao governo do presidente João Goulart. Antes do regime militar, havia diversos partidos políticos no Brasil, mas todos foram extintos. Restaram apenas 2 deles, com permissão para atuar. Um que apoiava o governo e o outro que fazia oposição. Sempre tem, né? O da direita e da esquerda. O da oposição e o que todo mundo quer. Porém, com atuação controlada pelo regime. Entre 1964 e 1985, o Brasil teve 5 presidentes militares eleitos de forma direta pelo Congresso Nacional. Veja, 1964 a 1967, Humberto de Alencar Castelo Branco. 1967 a 1969, General Arthur da Costa e Silva. 1969 a 1974, General Emílio Garrastazu Médici. 1974 a 1979, General Ernesto Geisel. 1979 a 1985, General João Batista Figueiredo. Da mesma forma que Getúlio Vargas
os militares impuseram uma nova Constituição. Olha, Getúlio Vargas fez isso, eles também fizeram. Cujo objetivo para obter maior poder, isso foi possível porque a nova Constituição previa a centralização do poder. Inclusive o de criar leis, que é uma função do poder legislativo, mas nas mãos do presidente, ou seja, no poder executivo. As leis criadas pelo poder executivo tinham o nome de atos institucionais, AI, atos institucionais. O pior dos aos, que é dos atos institucionais, que palavra ruim dizer, foi o AU5, tá? Os que eles fizeram lá, o número 5 foi o pior, pois anulava muitos direitos civis dos brasileiros. Durante esse período, houve muita violência, assassinatos, torturas, sequestros e etc. Especialmente durante o governo do General Médici. Olha a foto aqui, essa foto aqui é Emílio Garrastazu Médici, tá? O milagre econômico. E aí? O que aconteceu aí? Entre 1968 e 1973, os militares conseguiram na economia e o que ficou conhecido como milagre econômico, pois reduzia a inflação e o crescimento foi impressionante, tá? Reduziu a inflação, todo mundo começou a comprar, conseguir comprar. Entretanto, o milagre beneficiava as classes médias e altas, tá? Esse milagre da economia aí, eles baixaram a inflação para as pessoas de classe média e alta conseguir comprar e melhorar a economia. A população que mais precisava das políticas públicas ficou sem receber a atenção do governo. Quem eram as pessoas que mais precisavam? Os pobres. Eles só beneficiaram a classe média e a classe alta, que é mais ou menos a gente, né, que é classe média, e os ricãos, que é a classe alta. E os pobres, que a gente chama da classe miserável, que não tem nada mesmo, tá? Olha, gente, quando a gente fala classe miserável, é aqueles que não tem nada mesmo, até que mora embaixo do ponte, que não tem o que comer, que mora não tem o que vestir, mora nas ruas, isso aí é classe miserável, por isso a gente fala assim, tá certo? Mas é essa palavra que se usa. Então, vamos lá ver. Eles esqueceram das pessoas que precisavam disso. Cadê? A população que mais precisava ficou esquecida do governo, não foi? Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que iniciava um lento processo de transição para a democracia, tá? A gente já estava mandando democracia. Ele anuncia que a abertura política era lenta, gradual e segura. A economia estava em crise, com o fim do milagre econômico, tá, gente? Aquele negócio que eles queriam milagre de até ajudar a classe alta e a classe média, e ter esquecido a outra, né? Mas isso aí já estava chegando ao fim, já estava dando muito certo. A população, então, se articulou para tirar os militares do poder. Ainda aconteceram greves, tá, gente? Greves enormes de muito tempo, lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva. Olha ele aí, ó. Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, ele chegou em muitos protestos, gente. Se você, quando eu falar de Lula, às vezes mostram umas coisas antigas, ele lá no meio do protesto, né? Vocês já viram alguma vez? Então, ele participava desse movimento contra o governo. Aqui, ó, ele já estava aqui. Nisso aqui ele era novo, tá, gente? Ele era mais novo. Na região do ABC Paulista, onde havia grande concentração de indústria, nas quais os operários lutavam por melhorias das condições de trabalho e de remuneração. Lula não era um operário? Não, ele era um operário de máquinas, ele trabalhava disso. E ele sempre estava nos protestos, e o nome dele aparece nos protestos, porque ele comandava os protestos também. Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Então, depois disso, as pessoas quiseram que ele se candidatasse por ele defender os direitos deles lá. Entenderam? Por isso ele foi se candidatar. E ele aparece em muitas dessas gravações. O general João Baptista, né? Figueiredo, último presidente da ditadura militar, tá? Esse aí foi o último. Em 1974, decretou a lei de anistia, cedendo a todos os artistas, políticos e demais brasileiros que foram expulsos do país pelo regime militar o direito de voltar. De voltar, não é votar não, é voltar para o país.
Teve pessoas que foram expulsos do país. Olha quem foi que ele disse, ó. Artistas, políticos e demais brasileiros que foram expulsos do país, eles agora tinham o direito de votar para cá, tá certo? O general João Baptista Figueiredo, ele fez essa ordem, tá certo? Essa lei. A campanha das diretas já. Em 1983, uma emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira, previa que o próximo presidente seria eleito pelo voto popular. A partir dessa emenda, iniciou-se a campanha pelas diretas já. E muitos comícios foram realizados por todo o país. Mesmo com todo esse empenho, a emenda não passou. E o presidente que substituiu Figueiredo foi eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, pelo voto dos políticos que faziam parte do Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados. E as assembleias estaduais e municipais, tá, gente? Não foi as pessoas que votaram para conseguir botar outra pessoa lá, ainda não conseguiram fazer isso, as pessoas votaram. Foi as pessoas lá do colégio mesmo que colocou. Em 1985, o Congresso Nacional, através de eleições diretas, olha, 1985, eu estava com 4 aninhos aí, né? Fizeram, através de eleições diretas, conseguiram fazer, escolheu o civil Tancredo Neves, tá? Tancredo Neves, que já tinha influência no meio político, para a presidência. Era o fim da ditadura militar, acabou. Entretanto, Tancredo não chegou a assumir a presidência, porque ele faleceu antes da posse. E o vice-presidente José Sarney assumiu. Começava a nova república. Tá, gente? Olha, ele chegou até o palanque, gente. Veja só o que aconteceu. Esse homem aqui, Tancredo Neves, ele ganhou as eleições. Quando ele subiu no palanque para receber a posse, ele morreu.